Com gol marcado nas duas rodadas passadas do Brasileirão, o atacante Elinho se consolidou como o jogador mais eficiente da competição quando não consideradas as cobranças de pênalti, lances de imensa probabilidade de virar gol. Elinho fez um golaço na abertura do placar no empate com o Corinthians em 1-1. Na rodada, o gol de empate no 2-2 fora de casa contra o Vasco e, também como visitante. A fase no Nacional é tão boa que acabou transbordando para a Copa Sul-Americana, onde fez o gol da equipe na derrota por 2-1 como mandante contra o Corinthians. Veja os 7 gols de Elinho, do Bragantino. O Campeonato Brasileiro de 2024, as características das 35 finalizações que Elinho fez no Nacional indicavam, estatisticamente, um potencial para virarem entre 2 e 3 gols. Mas o atacante marcou 7 gols, uma eficiência de 4,10 gols a mais do que se esperava quando considerados os níveis de ameaça a partir do XG, uma métrica consolidada internacionalmente para dar pesos diferentes para os ataques, dependendo da distância, do ângulo e do número de adversários entre quem faz a finalização e o gol. A metodologia está no final do texto. Dentro dessas características, veja abaixo quem são os atletas que conseguiram superar o que se esperava que eles fizessem quando consideradas a quantidade e as características das finalizações feitas. Os mais ineficientes do Brasileirão, assim como é possível identificar os atletas que fizeram mais do que se esperava em relação a gols, também se descobre quem fez muito menos do que conseguiu a média dos atletas ao longo do tempo, sempre considerando de onde e sob que condições cada conclusão foi feita. O atacante colombiano Borré, titular do Internacional, que está em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, é o jogador mais ineficiente da competição. Seria de se esperar que as 18 finalizações que ele fez virassem entre 5 e 6 gols, mas ele só conseguiu marcar 2 vezes, ineficiência de 3,3 gols menos do que se esperava que tivesse marcado. Coincidentemente, o segundo jogador mais ineficiente da competição também está em tratamento de uma lesão. O atacante Júnior Santos, do Botafogo, fez 37 finalizações que tinham características para virar entre 6 e 7 gols, mas conseguiu converter 3, ineficiência de 3,1 gols menos do que o potencial estatístico. Júnior Santos sofreu uma fatura na tíbia esquerda ainda no primeiro turno. Rony e Cano Rony fez 38 finalizações com potencial para virar entre 6 e 7 gols, mas ele marcou 4. Cano tem 27 conclusões com nível de ameaça para virar 4 gols, mas ele marcou 2. Veja abaixo a lista dos jogadores mais ineficientes no Brasileirão. Metodologia: a determinação do nível de ameaça de cada finalização é baseada nos parâmetros do modelo de gols esperados ou expectativa de gol XG, uma métrica consolidada na análise de dados que tem como referência os microdados de 108.306 finalizações cadastradas pela equipe do espião estatístico em 4.388 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013. São consideramos a distância e o ângulo da finalização, além de características relacionadas à origem da jogada. Por exemplo, um contra-ataque tem maior chance de virar gols porque nessa situação normalmente há menos adversários entre o gol e a bola, a parte do corpo utilizada na finalização, se foi feita de primeira, se foi feita cara a cara com o goleiro ou mesmo se o gol estava aberto, sem goleiro, quando a conclusão foi feita. O desempenho de um jogador é comparado com a média dos atletas da mesma posição, seja atacante, meia, volante, lateral ou zagueiro, e consideramos o que se esperava da finalização por ter sido feita com o pé bom ou direito para os destros, o esquerdo para os canhotos ou com o pé ruim o oposto. Foram identificados também os ambidestros, que chutam aproximadamente o mesmo número de vezes com cada pé. Considerados todos os arremates feitos, de cada 100 finalizações da meia-lua, por exemplo, apenas 7 viram gol. Então, uma finalização da meia-lua tem expectativa de gol XG de cerca de 0,07 ou 7%. De cada posição do campo, uma finalização